Olá a todos e todas. A gente vai agora para a última parte desse mini curso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a imagem do indígena, mas agora a gente está pensando a autorrepresentação, né? Então a gente vai falar sobre essa imagem a partir de uma associação cultural de realizadores indígenas aí de Mato Grosso do Sul, que trabalha com a produção de cinema, né? Aliás, a Ascuri, a produção fílmica e as oficinas que a Ascuri realiza, elas são o tema da pesquisa que eu venho realizando agora no doutorado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática. Eu vou abrir a apresentação. Ok. É, então, quando a gente vai discutir essa questão da imagem do indígena nesse contexto aqui, é importante a gente retomar um pouco a discussão que a gente veio realizando, né? Porque dentro da Comissão Rondon, ali dentro dos filmes do André Tonati, a gente estava discutindo essa questão da representação, né? De como o não indígena ele vinha representando o indígena. Nesse período da Constituinte, a gente também discute um pouco de representação, mas a gente já começa a discutir sobre autorrepresentação e sobre as interferências nesses processos de representação aí realizados a partir de uma discussão do processo de produção de imagem aí entre os Kayapó, né? Então, a Ascuri, ela já está situada nesse contexto, que é um contexto aí de autorrepresentação. É claro que quando a gente fala assim que o marco da Ascuri é um contexto de autorrepresentação, não significa que só indígenas estejam produzindo as imagens de indígenas hoje, né? Existe ainda, há uma contiguidade entre essa representação ao lado dos processos de autorrepresentação, tá? Então a gente tem essas duas modalidades aí ocupando esses espaços, e é muito interessante, né, porque a gente vê as críticas que se realizam uma a outra, é interessante pensar esse processo também. Então, o que é a Ascuri? A Ascuri, ela é uma associação cultural de realizadores indígenas. Os integrantes da Ascuri são indígenas Terena, Guarani e Kaiowá, que vivem ali na região de Mato Grosso do Sul. Tá? São esses indígenas que compõem a Ascuri. A Ascuri, ela não só produz filmes, como ela também realiza oficinas de formação em audiovisual, né? Então, ela além de produzir, ela faz a formação, ela busca a compra dos equipamentos para essas aldeias, né? Porque a Ascuri tem essa política de que não adianta você ir lá na aldeia, você ensinar, mas o pessoal da aldeia não ter condições de produzir, dar continuidade a essa produção de imagem, porque eles não têm esses equipamentos. Então, é um processo que ela busca também, sempre que possível, né, realizar a compra desses equipamentos. E a Ascuri também é responsável por controlar aí o processo de circulação e de distribuição das suas imagens, né? Então, ela vai distribuir essas imagens pelo YouTube. Ela tem um canal no YouTube onde estão disponíveis a maioria dos seus filmes. Hoje, ela tem parcerias também com redes de streaming de cinema indígena, né, que estão começando a ser construídas. O site Visibilidade Indígena, por exemplo, ele tem uma página que é o Cine Nativo, que vai ter uma série de filmes produzidos por realizadores indígenas de diversos povos, ou filmes com temática indígena, que estão disponíveis lá para assistir gratuitamente. E hoje também tem a rede Cine Flecha, que vem aí montando também essa rede de streaming para distribuir esses materiais, e ela vem com uma parceria com a Ascuri hoje, porque a Ascuri, nesse contexto, que é o contexto da pandemia, ela vem, os indígenas os indígenas, eles começaram a produzir webséries, trazendo essa perspectiva indígena sobre a pandemia.
né? Então, nesse mês agora de agosto, a gente teve a exibição de 3 dessa websérie, 3 episódios que foram aí produzidos entre os Guarani e Kaiowá. Então, teve a estreia desses episódios agora, e tem mais episódios aí sendo produzidos. E nessa plataforma, que é a Rede Cineflecha, também tem vídeos curtos produzidos por indígenas de outras etnias, também trazendo esse ponto de vista, essa perspectiva indígena sobre esse processo que a gente está vivendo, que é esse processo, que é essa pandemia, né, da Covid-19. Para falar um pouquinho sobre o que é a Ascuri, como que ela se constitui, e o diferencial que ela tem nesse jeito de produzir e de ensinar a fazer cinema, a gente vai falar sobre o seu processo de constituição pensado em 3 momentos, né? Então, a gente vai pensar a oficina inicial, em que o Gilmar Galache, que é um indígena terena, e o Eliel Benites, que é um indígena Kaiowá, eles se conhecem, né? Eles são os idealizadores da Ascuri. A gente vai falar sobre as políticas culturais, um pouquinho nesse período inicial da Ascuri, e sobre o fórum de discussão sobre inclusão digital nas aldeias que a Ascuri realiza, que também tem um papel muito importante na reflexão das práticas nesse processo de produção da imagem. Então, o Gilmar e o Eliel, eles se conheceram, eles já tinham participado de algumas oficinas de vídeo aqui no Brasil, mas eles só se conhecem numa oficina de vídeo que foi realizada na Bolívia. Essa oficina na Bolívia é o Cine Sem Fronteiras, ela é coordenada, e o professor dessa oficina é o Ivan Molina. O Ivan Molina, ele é um indígena quechua, que tem um olhar todo especial e uma preocupação de trazer esse olhar indígena, né? Ele vai falar que o cinema é uma construção que traz o olhar daquela sociedade que o produziu. E a gente vive um contexto em que existe um cinema hegemônico, que é esse cinema hollywoodiano, né? Que vários outros olhares estão à margem. Então, é uma busca de fortalecimento para trazer para esse espaço de circulação novos olhares, né? Novos, a gente fala novos, mas são olhares que sempre estiveram aí, que é esse olhar dos povos indígenas, né? Esse jeito de viver, é esse jeito de perceber o mundo. Então, nessa oficina, eles se conhecem. Quando eles retornam para o Brasil, essa oficina ela se realizou em 2008. Quando eles retornam para o Brasil, eles já vêm com essa ideia de constituir a Ascuri, né, de construir uma associação de realizadores indígenas. E nesse contexto, que é o contexto de 2008, é um contexto em que aqui no Brasil você tem um grande número de políticas públicas culturais, assim. Então, é um período, assim, que você tem vários editais nesse campo da cultura. E a Ascuri passa, no seu processo de constituição, por 2 editais. Então, é o Vídeo Índio Brasil. O Vídeo Índio Brasil, ele foi o primeiro festival de cinema indígena em Mato Grosso do Sul, que trazia aí filmes com temáticas indígenas ou produzidos por realizadores indígenas. Então, ele tinha essa ideia de difundir essa cultura indígena, tem essa ideia que vai nortear as ações aí do Vídeo Índio Brasil. Ao mesmo tempo, ele também começa a realizar oficinas em formação de audiovisual nas aldeias, né? Então, na primeira edição, ele vai ser só um festival, e depois ele começa a realizar essas oficinas. E é nessas oficinas, o pessoal da Ascuri ele vai participando primeiro como aluno, depois começa a assumir as funções de professor. E aí começa a se construir uma rede, né? A Ascuri começa a se constituir, a se estruturar a partir desses editais. O outro edital que é muito importante também no processo de formação da Ascuri é o Avamarandu. O Avamarandu, ele foi um projeto voltado aí por os Guarani Kaiowá, né? E era um projeto que foi realizado em 2010,
que trazia essa denúncia das violações de direitos humanos em relação aos povos indígenas, né? Então, tiveram vários eventos no Avamarandu, teve shows, oficinas de fotografia e oficinas de vídeo também. Então, foi muito importante, ele foi voltado só para os Guarani e Kaiowá, mas os Terena participaram, alguns indígenas Terena participaram desse processo também. O Eliel, o Gilmar, que é Terena, ele participou de algumas dessas oficinas também. Então, foi um edital e um evento importante nesse processo de constituição da Ascuri, né? Mas qual que é o porém? Apesar dessas políticas públicas, culturais, elas serem muito importantes, não há que se negar a importância dessas políticas. Hoje a gente vive, por exemplo, um contexto em que a Ascuri, ela tem muita dificuldade na sua continuidade enquanto associação, porque ela não encontra mais, não há mais a possibilidade. Esses editais de cultura, eles estão extremamente escassos, né? Então, reconhecer a importância desse momento, que é 2008, aí 2010, que é esse momento em que tem essas políticas públicas culturais e que permitem esse processo aí de constituição da Ascuri. Mas, ao mesmo tempo, essas políticas culturais, elas trazem alguns defeitos, elas têm alguns problemas que precisam ser repensados, e é preciso que se reflita sobre ele a partir dos povos que passaram por essas experiências, né? Então, diante desses editais, o que a Ascuri, ela critica? Ela vai falar que tem dois problemas principais aí nesses editais. Um deles é que a construção desses projetos, ela parte de um indígena genérico, e se a gente pensar, Guarani, Kaiowá e Terena tem suas diferenças, só nesses três que moram perto já existem diferenças. Então, esses indígenas, eles acabam tendo que se adequar ao projeto que chega até eles, porque não é pensado para um povo específico, ele é pensado de uma forma mais genérica, né? E um outro problema que esses editais carregam, que esses eventos aí, a partir de editais, essas políticas de formação em audiovisual, é que elas são muito provisórias. Elas ocorrem em um pequeno período de tempo, depois acaba o evento, acabou a oficina, esses indígenas não têm um instrumento para continuar, e isso é um grande problema, né? Isso acaba desmotivando muitos desses indígenas que passam por uma oficina aí de 1, 2 semanas, aprende o básico, mas depois não pode dar continuidade a esse processo, porque a oficina acabou, você não tem equipamento. Então, esse é um dos problemas que eles destacam a partir das experiências que eles viveram nesses eventos, né? Outro momento que é importante destacar nesse processo de constituição da Ascuri é que a Ascuri também, ela começou a organizar, e aí junto com o NEP da UFGD, processos de discussão sobre a inclusão digital nas aldeias. Então, não era só a questão de você fazer oficinas de formação em audiovisual, você aprender a usar o audiovisual, mas aqui a gente já percebe que os indígenas, eles estão começando a refletir, problematizar, pensar essas tecnologias, pesar as ambiguidades delas, porque há um reconhecimento aqui de que ao mesmo tempo em que essas tecnologias elas podem ajudar na luta indígena, ao mesmo tempo elas podem trazer muitos problemas para a aldeia. Elas podem ser vetores de separação entre gerações. Os mais velhos nem sempre gostam que os mais novos utilizem o celular, a câmera de filmar. Então, ele pode ser um vetor de separação. Então, essas discussões que a Ascuri vai realizar, elas são importantes para refletir sobre a forma como vai se utilizar, como vai se pensar essas tecnologias dentro da aldeia, né? Então, essa é uma questão bem importante. Aqui a gente tem um cartaz de divulgação do FIDA, de 2016. Hoje, a Ascuri não está conseguindo mais realizar esse fórum de discussão,
porque demanda você ter uma quantidade de dinheiro para alocar as pessoas numa aldeia, para a questão da alimentação, o transporte, e nesse contexto que esse investimento em política pública pensado em relação aos povos indígenas, ele inexiste, né? Então, eles não têm conseguido realizar mais esses fóruns e discussões que eram espaços extremamente importantes para pensar o processo de produção desses filmes, né? Então, eu destaco aqui esse termo de compromisso dos realizadores indígenas, porque foi um termo cunhado pelos integrantes da Ascuri, no sentido de que quando eles passam por essas experiências, e ao refletirem no FIDA sobre essas tecnologias, eles se definem alguns eixos norteadores que vão orientar esse processo de produção de imagens aí. Então, o que é muito importante que a gente vai perceber é esse diálogo com os rezadores, porque se a tecnologia ela pode ser um vetor de separação entre gerações, então a ideia que eles propõem é que ela seja usada para aproximar essas gerações, no sentido de que se incentiva que os mais novos, os que estão aprendendo a filmar, eles vão ouvir as histórias, eles vão gravar com os rezadores. Então, ao invés de separar, ela pode ser usada como um elo, né? Então, isso é um dos princípios da Ascuri, é esse diálogo constante com os rezadores, né? Existe também aí a busca por um processo, uma autonomia nessa produção audiovisual, porque eles percebem aí que algumas das práticas que eles gostariam de realizar, elas nem sempre conseguem se efetivar quando são, por exemplo, os não indígenas que estão coordenando essas oficinas. Então, um dos princípios muito importantes para a Ascuri é a questão da horizontalidade no processo de produção, que não é ter um diretor, o cara que vai cuidar do som, que vai estar responsável pela câmera. Essas funções, elas são rotativas, elas vão mudando. O Gilmar Galache, ele define esse processo até, ele costuma dizer que esse é um cinema de mutirão, onde não existe alguém que fica mandando o que os outros vão fazer. Todo mundo trabalha em coletivo. Então, para que essa horizontalidade ela se efetive nas práticas da Ascuri, existe aí essa busca por uma autonomia. Tanto que a partir dessa definição, desse termo de compromisso, é que a Ascuri ela vai se constituir como uma associação, né? Então, ela vai se institucionalizar como uma associação para que ela consiga acessar os editais. Então, é esse processo que há nesse momento. E também há uma busca pela desconstrução de estereótipos, né, a partir dessa imagem. Então, há uma preocupação nesse processo aí de autorrepresentação em desconstruir alguns estereótipos que se construíram ao longo do tempo em relação aos povos indígenas, né? Que indígena não pode não pode ter tecnologia, que daí ele deixa de ser indígena, ou que indígena não trabalha. Isso é uma das temáticas muito abordadas, por exemplo, nos filmes que a Ascuri produz em retomadas de territórios tradicionais. Nessas retomadas de territórios tradicionais, quase sempre circulam discursos sobre os povos indígenas de que eles não trabalham, que eles não têm direito àquele território. Então, se você vê alguns desses filmes em retomadas, você vê que eles sempre procuram mostrar a horta, as plantações que já começaram a ser realizadas nesses espaços, para desconstruir esses estereótipos, né? Existem muitos discursos falsos também nesses processos aí de retomadas de território, né? Muitos assassinatos que ocorrem e são veiculados como se como se fossem acidentes. Então a Ascuri é chamada nesse momento para trazer a versão dos indígenas sobre essa imagem falsa que está circulando sobre eles, sobre esses fatos equivocados que estão circulando. Então existe essa preocupação aí em desconstruir alguns estereótipos sobre os povos indígenas. Então, para a gente pensar essa imagem, é legal também a gente pensar esses espaços de circulação. Eles estão produzindo essa imagem para quem? Esqueci de falar aqui que esse daqui são imagens retiradas do Instagram da Ascuri, da produção de um curta-metragem que vai trazer
a presença desses rezadores, né? E aqui a gente tem o Kiki, ele é um dos membros da Ascuri, né? Nesse momento atual, a minha conversa com a Ascuri, ela tem se centrado em 3 figuras, né? Que é o Gilmar Galache, o Eliel Benites e o Kiki. O Eliel e o Kiki são indígenas Kaiowá, e o Gilmar é um Terena. Então, nesse momento, eles têm sido os interlocutores principais com quem eu venho conversando nesse processo de construção da pesquisa, né? Então, como eu falei, para a gente pensar essa imagem, é importante a gente pensar em que espaços ela circula, para quem que essa imagem está sendo construída. Então, nos filmes iniciais da Ascuri, a ideia não era que esse filme circulasse fora da aldeia, então era um filme que tinha um viés identitário mesmo, ele era uma produção que eles defendiam que fosse 100% os indígenas que estivessem gravando, editando, que circulasse entre as aldeias, que fosse gravado na língua indígena sem legenda. Então havia esse viés nesse processo, nessa construção desses filmes iniciais da Ascuri. E era um momento também que eles definem como um processo de fortalecimento, que eles eram muito jovens e estavam conhecendo um pouco mais da sua cultura, que eles acabaram sendo afastados do seu modo de vida por esse processo mesmo, né, de viverem muito próximos à cidade e essa pressão para aprender a falar português, para ir para a escola, para fazer uma universidade. Então, esse momento inicial é um momento de fortalecimento, de conhecer o seu modo de vida, né? Então, eram filmes, assim, mais fechados em si mesmos, para circulação interna, que não traziam legenda, né? Então, não tinham essa proposta de comunicação, e que se defendia que fossem gravados e editados, e todo o processo fosse feito por indígenas. Mas, o momento que a Ascuri se encontra hoje, já é um outro momento de produção aí. Por quê? Ela já busca realizar uma comunicação com a sociedade não indígena, ela entende que é importante que esses filmes circulem, mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que esses filmes eles estavam circulando só no ambiente acadêmico, né? Que esses filmes eles não estavam chegando em pessoas que por exemplo, esses filmes eles chegam nas pessoas que já são sensíveis às causas indígenas, mas as pessoas que nem sabem quem são os indígenas, que ainda têm alguns estereótipos carregados sobre eles, não tinham acesso a esses filmes. Então, nessa percepção e nesse processo inicial, ela já vem trazendo a legenda, ela vai colocar esses filmes no YouTube, ela vai abrir esse processo de circulação. E o que ela vai fazer também? Hoje, a Ascuri, ela vem buscando construir parcerias e alianças para ocupar esse espaço do cinema também, né? Porque esses filmes, eles são exibidos, geralmente, em eventos de universidades, em espaços alternativos, mas eles não chegam nesse espaço do cinema, que estão aí os filmes hollywoodianos, que a gente vê alguns filmes brasileiros aí, a Ascuri não consegue chegar nesse espaço. Então, os integrantes da Ascuri, eles realizaram aí um processo de formação na Escola Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e eles vêm buscando dialogar com esse cinema hegemônico. Que não se trata, por exemplo, de abrir mão do jeito de produzir indígena, né? Mas, ao mesmo tempo, ela começa já a aceitar que não indígenas façam parte da Ascuri, ela tem alguns indígenas que trabalham na edição em parceria, já existe uma troca, a rede de difusores é uma parceria com não indígenas, então ela está se abrindo para escapar de um viés identitário, ela entende que ela tem que dialogar mesmo, que não se trata de, não precisa, para esse cinema ser indígena, não precisa ser só indígenas fazendo todo o processo, que eles podem conversar e trocar e produzir. Acho que o importante dessa autonomia, que ela vai entender como autonomia na produção dessa imagem aqui, não é necessariamente que só indígenas gravem, mas que eles tenham também esse direito, essa questão da escolha em igualdade, quando você tem um não indígena participando da produção desse filme, não tenha-se aí uma hierarquia, né? Mas que essas vozes
estejam no mesmo patamar, que exista uma troca, exista um diálogo. Então, nesse processo aí, a Ascuri, ela vem dialogando com a linguagem do cinema hegemônico para chegar, para atingir mais pessoas, né, com os seus filmes, e trazer essa imagem do indígena. A ideia, muito hoje, no começo ainda, quando ela vai construir esse diálogo com a sociedade não indígena, ela trabalhava na busca por mostrar esses processos de retomadas de territórios indígenas, né? Trazendo aí as denúncias, mostrando a violência que era realizada nesses espaços de retomada. Mas hoje, ela já não a ideia que os integrantes da Ascuri defendem, eles entendem que é muito importante circular esses vídeos sobre essa questão de retomada, esses vídeos de denúncia. Isso é algo que faz parte deles, eles não vão deixar de fazer isso, mas eles perceberam que os vídeos que têm maior circulação deles são esses vídeos que trazem morte, que trazem dor, que trazem o Guarani, o Kaiowá, a Terena sofrendo. Então, e não é essa imagem que eles querem que circule sobre os povos indígenas. Eles querem mostrar esse jeito, esse modo de vida indígena, para que as pessoas conheçam, para que elas saibam que ele existe e para que elas entendam que eles têm direito a esse território, né? Então, acho que essa é a ideia, é a imagem que a Ascuri vem buscando mostrar nesse processo aí, que é o processo de autorrepresentação, né? Deixar de trazer essa imagem do indígena vitimizado e trazer esse indígena alegre, esse indígena feliz, trazer essa perspectiva indígena sobre a vida, para que as pessoas passem a respeitar, a reconhecer e a valorizar esse outro modo de se relacionar com o mundo, né? Esse modo alternativo. E aí a gente está pensando esse alternativo como essa alteridade, que tem um valor, que tem um reconhecimento. Eu trouxe aqui uma imagem que é muito legal também para a gente discutir sobre a autorrepresentação, porque ela traz umas ideias interessantes, assim. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Kiki, ele tá gravando aí um curta-metragem, né? As pessoas que participaram aí com ele estão vendo as imagens, trazem aí alguns sinais já críticos dessa indianidade no cocar, na pintura no rosto, mas, ao mesmo tempo, elas estão vestidas aí com roupas de branco, elas estão gravando, elas estão produzindo essas imagens, não tem um não indígena aí produzindo essas imagens, são elas que estão operando esse processo de produção de imagens e não deixa de ser indígena, né? Então, eu acho que essa ideia que a gente veio discutindo o tempo inteiro, né? O que seriam esses processos de identificação? A Silvia Calbi Novaes, ela tem um conceito, quando ela vai discutir autorrepresentação, que ela vai falar de jogos de espelhos, né? Que essa autorrepresentação, ela se constrói diante de um olhar que o outro tem sobre si. Então, os indígenas, eles vão atuar de uma maneira, não que isso seja falso, né? Mas é assim, no sentido de que como se constroem esses processos de identificação. Diante de uma expectativa que se tem sobre você, você atua a partir dessa expectativa, que gera uma outra expectativa e uma nova atuação, e por isso é um jogo de espelhos, né? Esse processo da autorrepresentação, ele se dá em diálogo com o outro, e ela modifica, ela varia conforme varia com quem você dialoga. Por exemplo, tem um filme do Vídeo nas Aldeias que se chama O Espírito da TV, e nesse filme você vê ali os indígenas, uma liderança mais velha, muito preocupada com a imagem que ele está passando para quem vai assistir aquele filme. Porque ali perto, eles tinham um problema com os garimpeiros. Então, o que ele se questionava era, se esses garimpeiros verem que a gente tem uma imagem, a gente mostrar uma imagem, por exemplo, bebendo e tal, eles vão perceber que a gente é vulnerável e vão invadir a nossa aldeia.
Então, diante dessa relação com esse garimpeiro, que é um perigo iminente, a ideia que ele queria mostrar é essa ideia do indígena Vajapi forte, armado, preparado ali para defender sua aldeia. Então, existe aí essa construção desse indígena forte, né? Em alguns momentos é importante você marcar alguns sinais diacríticos da indianidade também, se a gente pensar aí os processos da Constituinte, é preciso mostrar que esse indígena existe e que não é esse indígena que vocês estão dizendo que é o indígena integrado, que por mais que a gente use roupa, a gente continua sendo indígena, mas naquele momento a gente precisa talvez trazer uma indumentária mais, assim, digamos, tradicional de cada povo, para corresponder ao estereótipo que essa sociedade não indígena tem do indígena, porque ela precisa ver que a gente está ali. Então, para alguns momentos, essa imagem ela é importante. Para outros, é importante que eu mostre que eu sei utilizar a tecnologia. Né? Nas questões das retomadas de território, é importante que os fazendeiros que vão ali, estão ali, saibam que tem gente gravando aqui, que eles não vão entrar na aldeia, matar todo mundo e que não vai acontecer nada, porque tem alguém ali gravando aquelas imagens. Existe um controle ali da tecnologia para denunciar esses fazendeiros. Então, o que a gente está tentando mostrar é que existem esses processos de identificação, né? Que não existe uma identidade única, né? Que essas são várias relações e que nessas relações existe a construção de uma autorrepresentação, a construção de uma atuação, que não significa que seja falsa, mas que significa que é a necessária para aquele momento. Para fechar essa discussão sobre autorrepresentação, eu trouxe uma fala aqui, a fala e uma imagem que eu entendo assim que é bem representativo desse processo, né? Que a gente tem o Eliel Benítez, e aí ele está segurando de um lado um maracá e de outro um celular. E é interessante que essa imagem ela foi postada no Instagram da Ascuri, e junto com ela teve a legenda "Diga algo sobre essa imagem", né? Para trazer essa discussão sobre essa ideia do indígena utilizar a tecnologia. E aí, eu trouxe para a gente fechar toda essa discussão, porque a gente está aí todo momento falando sobre essas experiências, sobre esses processos de construção de imagem, esses usos da tecnologia, né? E a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que têm um estereótipo e uma visão dos povos indígenas isolados da tecnologia, no sentido de que eles deixam de ser indígenas, né? Essa é uma ideia que, por mais que não tenha cabimento, mas a gente vê que tem muita gente que reproduz esse discurso ainda. Tem aqui uma fala do Gerson Baniwa, que ela considera ela é muito importante, e eu deixo como uma reflexão final de toda essa discussão que a gente vem fazendo aqui, que é assim: alguém já ouviu algum povo indígena dizer que os modos tradicionais de vida, até mesmo antes do processo de colonização, os satisfaziam porque eram melhores que hoje? Uma coisa é ter orgulho dos modos tradicionais de vida e valorizar como era esta vida, para marcar posição afirmativa de origem ancestral, sócio-histórica, identitária, projetos societários e lugar no mundo. Outra coisa é conceber aqueles modos como os ideais de vida porque são melhores. Não se trata de escolher uma perspectiva ou outra, mas de articular as possibilidades. E é isso que a gente vê sendo realizado pelos povos indígenas. A gente vê que eles escolheram seguir esses dois caminhos, né, que são os seus saberes, o seu jeito de ser indígena, e também esses saberes e esses conhecimentos não indígenas, e que eles estão conseguindo articular esses saberes de modo que não haja sobreposição de um sobre o outro, né? Eles estão conseguindo, quando a gente pensa aí o processo de produção de imagens, principalmente aí a partir das Ascuri, a gente percebe que
existe a percepção, a construção do uso da tecnologia, as oficinas, elas são orientadas para que elas sejam um elo entre as gerações, para que elas aproximem e não separem. Então é isso, espero aí que esse curso tenha sido produtivo para vocês. Eu indico aí que vocês deem uma olhada nos materiais que a Ascuri está produzindo. Aí, nesse contexto, que é esse contexto da pandemia, que é um contexto que a gente está tendo aí, a gente está vendo que tem muitas lideranças indígenas que estão morrendo. A Ascuri, ela vem ocupando cada vez mais esse espaço das redes sociais, ela vem fazendo lives, ela vem discutindo essas questões, trazendo essa perspectiva indígena sobre a pandemia, que eu acho que é muito importante a gente ter acesso a essas produções e a essas discussões que eles vêm realizando aí nesse contexto. Então, um grande abraço para todo mundo e é isso. Valeu!